Hoje eu quero falar sobre onde está sua fé. Às vezes, nós achamos que a nossa fé está em Deus e não está. Ou às vezes até estamos apontando a nossa fé para Deus, mas de maneira errada. Nós vamos ver aqui, amém? Às vezes o que mais importa não é uma grande fé, embora Deus espera da gente uma grande fé. Mas mais que uma grande fé, nós temos que colocar a nossa fé, direcionar a nossa fé de maneira correta, da maneira que Deus espera que nós coloquemos. Então eu quero começar dizendo que a vida é cheia de mistérios, sim ou não? A vida é cheia de mistérios. Questionamentos acerca da natureza e do sentido da vida são universais em qualquer cultura e em cada geração. Todo mundo se pergunta a respeito do propósito da vida de uma forma ou de outra. Da mesma maneira que nossos ancestrais também já olhamos para os céus estrelados e diante de tanta beleza, nós perguntamos: de onde eu vim e por que eu estou aqui? No meio dos mistérios da vida, das lutas, dos desafios, às vezes nós não verbalizamos, mas perguntamos de alguma maneira: de onde eu vim e por que estou aqui? Repita comigo: de onde eu vim e por que estou aqui? É uma pergunta interessante. Temos um vínculo com o salmista que escreveu Salmos de número 8, versículo 3 e 4. O salmista disse o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com eles te preocupe? O salmista, ele tinha essa interrogação. O seu filho, o grande sábio Salomão, que o sucedeu no reinado de Israel, ele escreveu em Provérbios capítulo 30, versículo 18 ao 19, assim: há 3 coisas misteriosas demais para mim, disse o grande sábio Salomão. 4 que não consigo entender: o caminho de um abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho de um navio em alto mar, e o caminho do homem com uma moça, com uma jovem. A grande verdade é que o mistério nos cerca. Ele é parte da honra do poder viver. O mistério é parte da honra de poder viver. Se você não quiser viver uma vida de mistérios, você não pode viver. Muitas pessoas não veem dessa forma. Elas querem a vida esmiuçada em pequeninas partes para que possam compreendê-la. Desconfortáveis com o mistério, esses indivíduos, essas pessoas precisam do significado de sua existência interpretado e exibido em gráfico, para não haver confusão e incerteza. Neste caso, no caso dessas pessoas, infelizmente, o desapontamento é uma constante, pois a vida é assim, cheia de mistérios. Se quisermos construir uma vida sólida e significativa, precisamos estar abertos para admitir o mistério. Temos de aceitar o fato de que, olha aqui, nunca saberemos tudo que gostaríamos de saber. Essa é uma grande verdade. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Bem forte agora, 1, 2, 3. Então descansa no Senhor, confia nele. Tem gente que fica perturbado e aí gera crise de ansiedade, síndrome do pânico. Você nunca vai saber tudo que gostaria de saber. A vida é um mistério. Muitas situações estarão sempre fora do alcance da compreensão, e algumas questões eternamente além de nosso entendimento. Nunca vamos entender. Isso significa que devemos conduzir a vida com uma dose saudável de humildade e admitir que não sabemos e tão pouco podemos compreender tudo. Salmos de número 131, versículo 1 ao 3 diz assim: Senhor,
o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo em coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha aqui, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Diga, coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e diga: Senhor, eu acalmo e tranquilizo a minha alma neste momento. Tem gente que precisa acalmar e tranquilizar a sua alma. Como diz lá na Bahia, você está agoniado demais, você está avexado demais. Calma, descansa. O que tanto você quer vai acontecer no tempo certo, nem antes e nem depois. É no tempo de Deus. Confia nele, foque nele e não nas bênçãos que ele pode te dar. Foque nele, direcione a sua fé nele e não nas bênçãos, não nas circunstâncias, não nas adversidades, não nos mistérios da vida. Foque a sua fé nele, acalme a sua alma, tranquilize a sua alma. O salmista diz: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Fala para a sua alma, diz: minha alma. Diga: minha alma, minha alma, coloque a sua confiança no Senhor. Fala para o seu irmão aí, você tem liberdade para isso. Diga: irmão, coloca a sua confiança no Senhor. Às vezes a gente está confiando no emprego. Pastor, estou desempregado, e agora? Meu Deus, estou desesperado. Vai faltar, tem conta para pagar. E agora o médico deu esse diagnóstico, eu estou com isso, com aquilo. Surgiu um cisto no meu ovário. Pastor, o colesterol está descontrolado. Calma, confia no Senhor. Humildade e fé nos ajudarão a lidar com os mistérios da vida. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Humildade e fé nos ajudarão a lidar com os mistérios da vida. Eu tenho algumas perguntas para você. Pense com calma, responda para você mesmo. O que você faz quando a vida o pega de surpresa? Como reage quando situações inesperadas acontecem? O que você pensaria se estivesse acabado de casar e seu cônjuge morresse subitamente, ou se seu pai tirasse a própria vida? Como que você lidaria com essa situação? E se você descobrisse depois de 30 anos que aquela que exerceu a função materna não é a sua mãe biológica? Como que você lidaria com isso? E se seu irmão se declarasse, se sua irmã se declarasse uma prostituta, uma meretriz, ou seu irmão revelasse que ele tem um relacionamento secreto com outro homem? Como que você lidaria com isso? E se sua casa nova, que você tanto sonhou, que você tanto orou, pegasse fogo? Como que você lidaria com isso? E se seu filho saudável falecesse de uma hora para outra, ou se nascesse morto, como que você lidaria com isso? Há alguns anos, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu fui ao velório do filho de um pastor amigo, um garoto de 11 anos, 9 anos acho que na época. Estava tendo uma conferência na igreja, como nós vamos ter agora no início do mês. Um homem de Deus, um santo homem de Deus, aquele pastor, faz um trabalho missionário extraordinário na África, ajuda tanta gente. Terminou a conferência, linda, maravilhosa. A criança estava em toda a conferência brincando. Chegou em casa depois do último dia da conferência. A criança sentiu uma forte dor de cabeça, levou para o hospital e faleceu. E aí? Como que você lida com isso?
Como que você lida com isso? E se você perdesse a economia de toda a sua vida, ou investimentos de sua empresa, como que você lidaria? São coisas que podem acontecer. Nós estamos aqui no culto, a nossa casa pode estar pegando fogo, o nosso carro pode estar sendo furtado lá fora. Como que você lidaria com isso? Segunda-feira agora, fomos buscar a Janine, eu e minha esposa, paramos para almoçar no restaurante, entrou um senhor de boa aparência, estacionou o carro, entrou, se serviu, sentou, almoçou. Quando ele termina de almoçar, ele passa mal. Ele começa a colocar tudo para fora, virar o olho, desmaiar. De uma hora para outra. Estava dirigindo na beira da estrada. E se não tivesse parado para almoçar? Vai reclamar porque passou mal? E se tivesse passado mal ao volante? Nós fomos socorrer, chamei outras pessoas. Depois acompanhei até o pronto-socorro, descobri que era um pastor. Liguei para a família. E aí, como que você lida com isso? Aquele homem não sabia que ia passar mal, ninguém espera isso. Como você enfrentaria essas tragédias? Há questões na vida que nunca teremos respostas, nunca vamos poder responder. Algumas pessoas insistem em querer ter a resposta para tudo. Elas têm em mente que nenhuma área do conhecimento está além da compreensão humana. Agindo assim, quando algo as atinge, ficam deprimidas, ficam com crise de ansiedade, ficam com depressão. Nossa insaciável busca pelo entendimento e pela sapiência é perfeitamente natural até certo ponto. Afinal, nosso Criador nos moldou naturalmente curioso no que diz respeito a nós mesmos e ao ambiente que nos cerca. A chave é manter tudo em uma perspectiva equilibrada. Tem que haver um equilíbrio da nossa curiosidade, do nosso querer compreender. Nunca vamos conseguir compreender tudo, meus irmãos. Nós precisamos achar o equilíbrio. Não podemos largar tudo, como diz o Bragantino, largar tudo de mão, não é isso? Largar tudo de mão, não. Vamos buscar entender algumas coisas, mas tem limites. Algumas situações que vivemos, experimentamos em nossa caminhada, que desafiam explicações racionais. Apenas aceite-as. Você desfrutará muito mais de sua vida se você aceitar. As instituições psiquiátricas estão cheias de pessoas que surtaram por desejarem explicar o inexplicável. Essa é a grande verdade. Coloque em sua mente o seguinte: há situações que jamais poderão ser explicadas. Há situações que jamais poderão ser explicadas. Há fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Essa é a grande verdade. Há situações na vida que não conseguimos controlar de jeito nenhum. Há circunstâncias de nossa existência que não podemos deter. Há fatos na vida pelas quais não somos responsáveis. Então, nós precisamos conhecer nossas limitações. Anote, por gentileza. Vença os desafios da vida com sabedoria. Vença os desafios da vida com sabedoria. Poderíamos acrescentar com sabedoria e fé. Vença os desafios da vida com sabedoria e fé. Precisamos conhecer nossas limitações. A Bíblia diz que não é sábio acreditarmos ser mais do que realmente somos, pois acabaremos sendo piores do que qualquer pessoa tola. Olha o que diz Provérbios 26:12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Agora preste atenção.
O vocábulo original hebraico neste trecho da Bíblia, desse versículo, para tolo, é literalmente dizer estúpido ou imbecil. A Bíblia está dizendo aqui, preste atenção, que se você encontrar um homem que quer ser sábio aos seus próprios olhos, preste atenção, terá mais esperança para uma pessoa considerada estúpida, imbecil, do que para essa pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque tem gente que não tem um coração ensinável. Tem gente que a coisa tem que ser sempre do jeito que ele pensou ser. Deus não espera que nos movamos além de nossas limitações por conta própria. Isso é muito importante. Deus não espera que nos movamos além de nossas limitações por conta própria. Entretanto, para tudo que nos exigir, Ele nos capacitará na realização. Tudo que Deus exigir de você, Ele vai te capacitar na realização do que Ele exige. Deus nunca vai exigir algo de você sem que antes Ele tenha te capacitado. É importante nós entendermos isso. Então preste atenção. Se você está vivendo uma situação difícil, se você está vivendo o inexplicável, é porque Deus já te capacitou para você viver tal situação. Não questione Deus, não murmure, não reclame, não se lamente, simplesmente creia no Todo-Poderoso. Mesmo que pareça impossível do nosso ponto de vista, nós temos restrições, mas Deus não tem nenhuma restrição. Lucas capítulo 1, versículo 37, um texto conhecido de muitos, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Para você, para mim, para nós, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis. Em quem está a sua fé? Em você? Na sua família? Na sua faculdade? No seu currículo acadêmico? Na sua conta bancária? Na empresa que você trabalha há muitos anos? Ou em Deus? Porque esse emprego você pode perder. A saúde pode ir de água abaixo. Podemos perder o filho de uma maneira inesperada. Mas a nossa fé em Deus tem que ser inabalável. Porque para nós é impossível muitas vezes suportar, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se você está em Cristo, por isso que Paulo disse: em Cristo Jesus posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Conhecer as próprias limitações liberta-nos para andarmos e vivermos na infinita capacidade divina. Só assim podemos fazer o impossível. 1.2. Devemos saber quais as nossas responsabilidades. Devemos saber quais as nossas responsabilidades. Porque às vezes nós queremos nos responsabilizar por coisas que não são da nossa alçada, por coisas que Deus não espera que você se responsabilize. Cada um é responsável pela decisão que toma todos os dias. Muitas pessoas gostam de jogar a culpa em outras e recusam-se a aceitar as consequências de suas próprias escolhas e ações. Muitas coisas que nós vivemos, muitas consequências, muitas lutas, muitas batalhas, não era para sofrermos. Só estamos enfrentando porque entramos em lutas e nos assumimos responsabilidades de situações que não eram nossas. Lamentações capítulo 3, versículo 39 e versículo 40 diz: por que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O 40 diz: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para
o Senhor. Essa é uma mensagem para a gente nos autoexaminar e voltar para o Senhor. Porque às vezes a gente está reclamando, às vezes a gente está fazendo campanha por coisas que não é para a gente buscar. Às vezes a gente está deixando coisas que é da nossa alçada, da nossa responsabilidade, e estamos orando por coisas que não é da nossa responsabilidade. Estamos sofrendo por decisões de outras pessoas. Você tem que sofrer, buscar em Deus coisas por decisões suas. 1.3. Temos de saber pelo que somos responsáveis. Uma coisa é responsabilidade, outra coisa é que nós somos responsáveis. Da mesma forma que somos responsáveis por algumas circunstâncias, não somos por outras. Isso quer dizer que, embora assumamos a responsabilidade por nossas atitudes, não responderemos pelas ações alheias. Nosso livre-arbítrio diz respeito a nós, mas a dos outros, não. Vou repetir. Nosso livre-arbítrio diz respeito a nós, mas a dos outros, não. A dos outros, não. Tem gente sofrendo por decisões erradas de outras pessoas, que você não pode fazer nada. Você não pode mudar nada. Tem pais sofrendo por causa de filhos. Irmãos, a gente tem que amadurecer. Se você ensinou seu filho nos caminhos que deve andar, se você instruiu, se você orientou, e ele tomou uma decisão errada, infelizmente, vai ter que sofrer as consequências. Mas você não deve ficar sofrendo para a sua vida por causa de decisões do outro. O seu filho, embora é sangue do seu sangue, mas é outro. É tanto que Deus vê dessa forma, que se você for fiel a Deus, e o seu filho não for, você vai para os céus, e ele não. Então a gente tem que orar, tem que interceder, tem que jejuar, mas não sofrer. Às vezes é difícil entendermos isso. Temos de saber pelo qual nós somos responsáveis. Nem mesmo Deus é responsável pelas decisões do ser humano. Ele faz todo o possível para nos conscientizar sobre as nossas escolhas. Todavia, nunca decide por nós. Ele diz assim, eis que estou à porta, se você abrir, eu entrarei. Ou seja, se você não abrir, não entrarei. Se você abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Vai ter festa. Deus não decide. Você acredita que Deus sempre amou Adão e Eva? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Deus é amor. Mas quando Deus deu a ordem para Adão, se você comer desse fruto, vai morrer. Adão comeu, ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz que Deus cuidou de Adão, colocou roupa em Adão, colocou roupa na Eva e expulsou do jardim. E a Bíblia diz mais, ele colocou anjos, fazendo a segurança do jardim, para Adão não querer voltar para o jardim em pecado. Com tanto amor que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Mas Deus não interferiu na decisão de Adão. Deus não decidiu na decisão de Eva. Talvez você possa dizer, pastor, mas isso está lá em Gênesis. Época da lei. Não, antes da lei. A lei veio depois. Mas tudo bem. Digamos que fosse na época da lei. Aí você diz, pastor, agora nós estamos na época da graça, Novo Testamento. Tudo bem. Ananias e Safira, eles decidiram em casa roubar ao Senhor. Eles decidiram em casa não entregar o dízimo correto. Eles combinaram. Deus estava lá, Deus ouviu, mas Deus não interferiu em nada. Eles entraram na igreja, eles vieram na hora do altar, eles pegaram o envelope, passaram a maquininha. O pastor Pedro perguntou, Ananias, foi esse realmente o valor?
Ainda deu uma chance. Ali ele poderia dizer, não, desculpa, eu combinei com a minha esposa, mas não é isso não, deixa eu fazer o correto. Não. Foi esse mesmo valor? Foi. Ananias, Deus tinha confiado a propriedade em tuas mãos, cara. Você não vendeu, o dinheiro estava na sua mão. Você não precisava entregar nada. Mas por que você está mentindo? Está aí a porta, os pés do que vão sepultar você agora. Puf, caiu morto. Deus amava Ananias, sim ou não? Lógico. Mas Deus não interferiu nas decisões de Ananias. Às vezes a gente faz a coisa errada e diz assim, Deus proverá, não vai prover nada. Não, Deus, eu vou fazer porque Deus cuida de mim, não vai cuidar nada nesse sentido. Ele já te deu a capacidade de raciocinar. Ele já te deu um coração para ser um coração ensinável. A Bíblia diz que a fé, Ele dá gratuitamente, é um dom gratuito de Deus. Ele dá. Entendeu? Deus já nos fez com a capacidade de poder discernir o certo do errado, de buscar conselhos, orientação. Deus já nos deu pastor, Deus nos deu líder de célula, Deus nos deu irmãos aqui, esposa, marido, filhos, pais, sogra, nora, cunhado. Deus nos cercou de pessoas que a gente pode buscar um apoio, e às vezes a gente quer fazer a coisa errada da nossa cabeça, e queremos que Deus abençoe, e às vezes ainda colocamos a culpa na igreja, mas eu estou naquela igreja há tanto tempo, e a minha vida não muda, a sua vida não muda, porque você não muda a sua mentalidade, você não deixa Deus te mudar. Nem mesmo Deus é responsável pelas decisões do ser humano. Ele faz tudo possível para nos conscientizar sobre as nossas escolhas, todavia, nunca decide por nós. Josué, capítulo 24, versículo 15, um texto conhecido de muita gente. Josué, eu entendo aqui, segundo o texto, que ele está numa reunião, talvez uma reunião como essa, uma grande assembleia, e tem muita gente, eu creio nisso, não, eu creio naquele, não, eu creio nisso, eu creio naquele, eu creio nesse Deus, não, meu Deus é esse, não, meu Deus é dinheiro, não, eu tenho que trabalhar, o meu Deus é a família, o meu Deus é meu filho. Josué dá a entender que ele sobe numa plataforma e ele diz, ei gente, calma, peraí. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas tem um detalhe, gente, calma. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Decisão. Nós precisamos decidir, irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não sabemos muitas vezes a quem servimos. Se as circunstâncias, porque se as circunstâncias vão bem, a gente está bem espiritualmente, a gente está firme na fé. Se o trabalho vai tudo em paz, a gente está crendo no poder de Deus. Se a coisa aperta, a gente xinga a mulher, a gente xinga o filho, chuta o cachorro, mata o papagaio. Que coisa é isso aí? Nós somos crente na hora da calma, e precisamos ser crente em Deus, crer no poder de Deus na hora da luta. Quando tem dinheiro no bolso e quando está zerado de dinheiro. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. Nós não podemos perder o controle, não podemos perder o domínio próprio. Quem que habita em você é o Espírito Santo. Quem habita em você é o Espírito Santo. Domínio próprio, equilíbrio, amor, paz, mansidão. Por isso que Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Decida em quem você crê. Quantas pessoas já passaram por essa igreja? Olha, por baixo, assim por baixo, umas 10 mil pessoas, desde quando eu cheguei aqui. Mas por que nem todas ficam? E Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque a maioria, infelizmente, da maioria não crê em Deus.
Creio nas circunstâncias. Vieram, enquanto tudo estava bom, glória a Deus e aleluia. No dia que Deus foi apertar um parafuso, ela espanou. No dia que Deus disse assim, eu vou levar ele para um nível maior, mais elevado, então vou ter que apertar aqui para ele subir. Ele desceu. Eu vou permitir essa enfermidade, eu vou permitir esse desemprego, eu vou permitir essa desavença com o irmão, porque até uma desavença com o irmão, às vezes na igreja é saudável, é para mostrar em quem nós estamos crendo, se é no irmão ou se é em Deus. Porque se é no irmão, você vai sair da igreja e vai ficar na outra até ter outra desavença. Se é no pastor, você vai ficar lá até que o pastor te agrade. Quando virar a página, você sai e vai ficar na outra da mesma forma até virar a página. Mas se é em Deus, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido, porque o teu foco está no Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, pois de onde me virá o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. 1.4. Precisamos ter consciência do que não podemos fazer. Tem coisas, irmãos, que por mais que queiramos fazer, não vamos conseguir. Basicamente, esse preceito resume os outros 3. Uma vida bem-sucedida implica não se culpar por causa das circunstâncias ou das consequências que estão além do nosso controle, irmãos. Tem situações e circunstâncias que estão além do nosso controle. Você não pode se culpar por isso. Ah, se eu tivesse lá, irmão, você não é onisciente e nem onipresente, não. Ah, mas se eu tivesse cuidado da criança, ela não tinha caído. Quem disse? Tem coisa que foge do nosso controle. Muitas pessoas passam anos e anos martirizando-se por causa das decisões tolas que seus filhos tomaram. Quantos de nós já não pensamos coisas do tipo, se eu tivesse, reticências, consentimentos e arrependimentos? Calma. Deus, Ele sim, tem o controle de tudo, nós não. Nós não. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Às vezes mesmo você estando ali, aconteceria o que aconteceu quando você não estava. Não. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhou para um grupo de pessoas e respondeu assim, para um homem, né? E respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Um pai chegou para Jesus e disse: mestre, trouxe aqui o meu filho, que tem um problema de saúde, uns espíritos malignos quando vem nele, joga no fogo, na água, no chão, ao ponto de matar. Trouxe para os seus discípulos orarem e curar o meu filho, mas eles não conseguiram. Se tu podes, Senhor, cura o meu filho. Jesus disse: se tu podes? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são. Se para Deus todas as coisas são possíveis, a sua fé tem que estar em quem? Em Deus. Você não pode olhar para o tamanho do problema, você tem que olhar para o poder do seu Deus. Às vezes a gente olha para ai pastor, é câncer. A irmã Néia deu testemunho aqui, ele nem deu completo, né? Ou deu? Não lembro agora, não, né? Foi curada do câncer o ano passado. Quando foi no final do ano, veio um outro diagnóstico terrível. Não se desesperaram, continuaram firmes no Senhor. Voltaram no médico no início do ano, e o médico disse: não, continua curada, não tem mais nada não. Aí imagina se desespera. Ah, vou abandonar o evangelho, Deus não me curou, vou sair daí. Não, a nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. Tem uma irmã aqui, não sei se está hoje aqui, uma advogada, esposa do Dr. Marcos. Um dia depois do culto da manhã, ele me procurou e disse: pastor, será que poderíamos conversar com o senhor? E aí eu falei: pode. Ele veio na sala e ele disse: minha esposa está com câncer, é um linfoma.
e a gente está sem chão. Aí eu ouvi, e depois eu orei. Isso era um domingo. Ele disse: na terça-feira, pastor, nós vamos voltar ao médico, mas os exames já detectaram, é um linfoma. Eu falei: creia no poder de Deus, o nosso Deus é maior. Eles voltaram na terça-feira no médico. O médico pegou o exame, ele conta, ele vai trazer o exame. O médico olha para o exame, olha para ela, olha para o exame, pega outro exame mais recente, e ele diz assim: interessante, nesse exame aqui é o linfoma, mas nesse aqui é que ele não sabia, mas o irmão podia ter falado depois da oração. Depois da oração, não é mais linfoma, tem um câncer, mas não é mais linfoma. Esse aqui a gente resolve com mais facilidade. Acredita um negócio desse? Eu falei: me explica de novo. Ele disse: não, quando chorou era um linfoma. Depois da sua oração, foi fazer outro exame, tem um câncer, mas não é mais linfoma. Está aqui, um é, o outro não é. Porque para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas. A nossa fé tem que estar em quem? Não deixe o câncer deprimir você. Não deixe o câncer roubar a sua fé. A sua fé não está na saúde, não está no seu corpo, está no seu Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Uma vez que aceitamos os mistérios, os fatos ocultos da vida e as nossas próprias limitações, o que nos resta? Como podemos ter uma vida bem-sucedida sob tais circunstâncias? Existe apenas um caminho. Qual que é? A fé. Se você não tem o controle sobre tudo, se você não pode saber tudo, se você não pode controlar a vida do outro, se a vida é um grande mistério, o que nos resta? A fé. Crer no poder de Deus. Ter certeza de que a humanidade foi criada. Tenho certeza de que a humanidade foi criada e moldada para viver esse princípio essencial chamado fé, que é a crença no que não pode ser visto e a esperança sobre o desconhecido que alegra o ser humano. Segundo Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Vou reler de novo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam. Aqueles que fazem o quê? Dedicam totalmente, depositam totalmente a sua fé no Senhor. Dedicam totalmente o seu coração. Um dia o Senhor Jesus fez uma pergunta em Lucas 18:8. Ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta, e que nós devemos perguntar para nós mesmos. Será que não está me faltando fé em Deus? Será que não estou colocando a minha fé na pessoa ou na situação errada? Ele não espera, Deus busca em nós uma grande fé. Ele não espera encontrar poder, autoridade, opulência, influência, religião, política, comércio, educação ou tradições, mas Ele espera encontrar fé em nós. Deus não diz: quando o Filho do Homem voltar, será que o irmão fulano vai estar fazendo grandes negociações? Quando eu voltar para buscar a minha igreja, será que eu vou encontrar o Alessandro, o Luciano, o João, a Maria com a grande empresa? Será que eu vou encontrar ele em uma grande posição política? Jesus não pergunta isso. Ele diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você pode estar duro, sem dinheiro. Você pode estar sozinho e ser esquecido por alguém. Mas se Deus encontrar fé no seu coração, já valeu. Talvez
ele veja a fé como o ingrediente mais importante na terra. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, às vezes a gente faz tanta coisa para agradar a Deus, mas ele diz: você pode fazer o que você quiser, se não tiver fé, não vai me agradar. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode servir em todos os setores da igreja, você pode ter 10, 20, 30, 50, 100 anos de convertido, você pode ter nascido num lar cristão, mas se não tiver fé, não consegue me agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 ao 39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Quem já foi justificado em Cristo Jesus? Dá um glória a Deus e fica em pé. Fica em pé em nome de Jesus. Mas o meu justo viverá pela fé. E olha o texto, continua dizendo: e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se você decidir por outro meio a não ser pela fé, Deus não vai se agradar de você. Versículo 39 diz assim de Hebreus 10: nós porém não somos dos que retrocedem e estão destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos ler esse texto juntos? Hebreus 10, 38 a 39, bem forte. Enche aí os teus pulmões de ar, com toda a sua energia, com todo o seu entendimento. Vamos ler bem forte no 3, 1, 2, 3. Quem retrocede é o quê? Destruído. Porque sem fé, irmãos, não dá. Sem fé a gente vai entrar na depressão. Sem fé a gente vai entrar na síndrome do pânico. Sem fé a gente vai entrar no burnout. Sem fé vai vir toda a carga e a gente não vai suportar. Mas eu tenho um Deus que é o meu escape. Eu tenho um Deus que é o meu escape. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Fala aí: aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu não consigo, Ele faz. Ele está onde eu não estou. Ele sabe o que eu não sei. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Vamos descansar nesse Deus? Vamos confiar nesse Deus? Vamos direcionar a nossa fé para esse Deus? Porque se a nossa fé estiver nele, aconteça o que acontecer, a gente continua inabalável. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Você será plantado, como diz Salmos de número 1, como a árvore na beira de um ribeiro. Aleluia. Que as suas folhas não murcham e nem caem, e o seu fruto dá no tempo certo. Se a nossa fé estiver centrada em Deus, na nossa vida tudo vai acontecer no seu devido tempo. Você não vai se estressar por nada. Deus vai conduzir a sua vida. E deixa eu te falar, a melhor fruta é a fruta que nasce no tempo, na estação certa. Às vezes a gente vê uma fruta atemporã. É uma fruta que os homens plantam e põem um monte de veneno e aquela árvore consegue produzir aquele fruto o ano todo. Às vezes é até bonita a fruta, é grande a fruta, é linda a fruta, mas quando você vai comer, você diz: nossa, só aparência. Mas
o fruto dado no tempo certo, ele é mais saboroso. Ele não precisa de tanto adubo. A nossa vida tem que ser uma vida que dá o seu fruto no tempo certo. Existe o tempo certo para casar. Existe o tempo certo para começar um relacionamento. Tem crianças, adolescentes que já se sentem moça, já se sentem rapazes, estão com síndrome do pânico, crise de ansiedade, porque estão querendo se relacionar no tempo errado, na estação errada. Eu gosto de brincar com o meu garoto, ele tem 12 anos, e eu pego no pé dele, brincando, cara, você vai trabalhar, pai, eu quero isso, vai ganhar dinheiro, pai, não sei o que, vai ganhar dinheiro. E aí eu gosto quando ele diz assim, pai, eu ainda sou criança, eu tenho que estudar e brincar. Falei, esperto. Mas ele está certo, está certo. Eu sei que por causa de necessidades, me entendam por favor, por causa de necessidades, por falta de orientação, por falta de muitas vezes uma família estruturada, talvez por falta de revelação e ter antecipado os processos, muitos pais colocam cargas pesadas sobre filhos, sobre adolescentes, sobre crianças. Crianças muitas vezes têm que cuidar de outras crianças. Quem tem que cuidar de uma criança é a mulher, é a mãe, é o pai. Da mesma forma que não é a avó. Tem avó cuidando de netos que não tem mais condição de cuidar, está cuidando por misericórdia dos filhos. Você sabia disso? Então, se a sua filha, a sua criança está tendo que cozinhar, está tendo que cuidar de outra criança, está tendo que limpar a casa, está tendo que se preocupar com tanta coisa, até com o seu casamento, louve a Deus e agradeça e peça perdão para o seu filho, para a sua filha. Fez a coisa na hora errada, tomou decisões na hora errada, casou com pessoas erradas, falou na hora errada, perdeu o casamento porque tomou decisão errada, e agora joga carga sobre o outro. Não, tem que saber o tempo certo para cada coisa, senão a vida fica toda bagunçada. Quanta gente doente, porque começou a carregar uma carga que não era sua, cedo, fora do tempo. Eu já vi mães, pais, pegando no pé de adolescente, você tem que cuidar, é só eu e você. Não, é só eu e você, mas porque a senhora, o senhor, tomou decisões precipitadas na hora errada. Não estou falando para filhos falar isso para mãe, mas eu estou falando para mães e para pais aqui. Quem está me entendendo diz amém. A igreja está aqui para orientar, com amor, com carinho. Pastor, e agora? Já estou nesse balaio de gato. Dá um grito de socorro. Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é fiel. Ele sempre vai estender as suas mãos para nos socorrer. Eu também já errei e erro às vezes. Vira e mexe eu tenho que dar um grito de socorro para o meu Deus. Falar, Deus, eu fiz fora do tempo, eu fiz fora da hora, eu tomei decisão errada, me socorre. E Ele socorre. A gente se humilha, a gente pede perdão, a gente anda mais uma milha e Ele vem ao nosso encontro. Quem está me entendendo diz amém. Vamos direcionar a nossa fé para Deus. Não se precipite. O casamento vai vir na hora certa. O relacionamento, viu, adolescentes? Cadê os adolescentes aí? Ei, namoro é quando terminar os estudos. Terminar os estudos, pense em namorar. Último ano da faculdade, está entregando o TCC. Começa a pensar. Começa a pensar. Essas coisinhas aí que não lava nem as peças íntimas direito. Meu namoradinho. Irmão, mas você, mãe, você namorou, você me teve com 16 anos. Pois é, porque eu não tinha Cristo, agora você tem. Eu não conhecia e agora eu entendo. Tem a gente que me orienta e agora você vai fazer no tempo certo. Rapaz.
Quem está me entendendo? Posso ouvir um glória a Deus dos nossos adolescentes? Posso ouvir um glória a Deus dos pais? Oh, irmãos, tem que pôr jeito nessa casa. E até jovem, com 18, 19, 20 anos aí, já tem a casa própria? Já comprou o terraninho? Não. Minha mãe falou que se eu casar, tem um quartinho lá no quintal. Toma vergonha, rapaz. Tu não pode nem construir uma casa, nem pagar um aluguel, e quer tirar a filha dos outros de casa? E boba é a menina que vai. Amém? Vamos orar? Eu sinto Deus neste lugar. Eu estou muito à vontade com a presença de Deus. Há uma graça diferenciada. Aleluia. Feche os seus olhos. Tudo isso que eu falo é com amor, é com carinho. Estamos aqui para aprender, para crescer, para avançar. Para avançar. Ainda bem que nós estamos aqui. Às vezes a gente ouve algumas verdades que dói, mas é necessário. Porque não dá para viver a vida inteira errando.